Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 24 minutos e estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora com o vereador Anderson Pila e com Oswaldo Bernardo, coordenador do MAP, Movimento Atingido pelas Barragens. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Haline, e a todos os ouvintes da Rádio Shalom. Boa tarde, Maxwell, ali na técnica, né? Maxwell. É porque, me desculpe, Maxwell, porque é a primeira vez que o Maxwell veio hoje, que ele estava em treinamento. Aí toda vez eu pego o Matheus ou Pâmela, viu, Maxwell? Isso, Me estamos perdoe. à disposição. Se quiserem entrar, podem entrar, viu? Oswaldo, o que é o MAP? Boa tarde, né, todos os ouvintes aqui da Rádio Shalom FM 87.9, né? Boa tarde às companheiras e os companheiros aqui do Jeremias, né? Eu estive aqui há quase 20 anos atrás, quando foi feito aqui calçamento, né, rede de esgoto. Então, para mim é um momento de muita alegria estar aqui com você, Aline. E o MAB, né, o Movimento de Atingidos por Barragem. A gente está aqui hoje, eu estou aqui como MAB, mas também estou representando aqui vários movimentos sociais do campo, como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a PJR, que é a Pastoral da Juventude Rural. Estou aqui também representando os sindicatos de Campina Grande, né, o Sintab, a do EPB, a do CG, o Andes, né, vários professores também estão nessa contribuição. Aqui está conosco aqui o nosso companheiro Anderson, né, que é um bravo vereador em defesa dos oprimidos, do povo pobre. E estamos aqui nessa luta aqui hoje, conversando um pouco com a comunidade e para responder algumas questões na medida do possível. Oswaldo, o movimento está envolvido na questão da volta da distribuição de alimentos, que foi agora, essa semana, o prato cheio. Não é isso? Como é que o movimento tem ajudado a população? Esses movimentos sociais, como é que tem ajudado essa população que está tão carente, tão sofrida, que está esquecida pelo governo nessa pandemia? A fome voltou assim de forma cruel, né? A desigualdade. Como esses movimentos têm ajudado essa população? Inclusive aqui do Jeremias, né? Haline, a gente está aqui nesse momento de pandemia, né? Onde o país está vivendo um momento de crise financeira muito grande e também agora com a chegada da pandemia, essa crise financeira ela tem aumentado significativamente, né? Então os movimentos sociais, tanto do campo como da cidade, eles têm a preocupação de trabalhar junto com as comunidades, não para a comunidade, mas sim com as comunidades. E que essas famílias tenham autonomia. Então, a gente tem um trabalho com os camponeses e o povo urbano, nessa pandemia, né? Em meio à pandemia, a questão da solidariedade. E a gente percebeu aqui em Campina Grande que existe 10 cozinhas comunitárias que estão fechadas há 8 anos. Isso é um crime, né? Em se tratar no momento que a gente está vendo de pandemia, de crise alimentar, de crise de segurança alimentar. Então a gente decidiu coletivamente, né, com alguns vereadores, que aqui é o caso de Anderson, né, com o sindicato e os movimentos sociais do campo e da cidade, para a gente fazer isso, né, ocupar esses espaços e pressionar o poder público para que reabra isso e dê dignidade humana e um direito constitucional, que é a questão do alimento, a segurança alimentar. Então a gente está aqui nesse contexto, né, já iniciamos aqui a ocupação no dia 19 de abril, né, segunda-feira ocupamos esse espaço aqui, que é um espaço do povo, né, que isso foi construído com o nosso dinheiro, com o recurso de toda a população de Jeremias, né, de Campinas, do Nordeste do Brasil e do mundo, para que isso seja reativado. Enquanto o poder público não toma conta, a gente, a sociedade civil, com alguns companheiros e companheiras que também pensam da mesma forma que a gente pensa, que é dar dignidade às pessoas em momento de crise sanitária, a solidariedade, de reabrir esse espaço. E a gente conseguiu já, segunda-feira, né, atender aqui a mais de 200 famílias aqui do Jeremias. Para a gente isso é muito gratificante e mostrar, né, para o poder público que as pessoas organizadas têm força e conseguem dar conta das suas questões na própria comunidade. Como é que vocês conseguiram reativar o prato cheio? Como é que vocês conseguiram fazer isso? De onde é que está vindo a verba? Quem é que está ajudando? São os vereadores, é a população, são assim, os movimentos sociais. Como é que está saindo? São coisas diferentes. É porque no mesmo dia aconteceram dois fatos
fatos diferentes por garantia da segurança alimentar. Uma é o prato cheio, que é através do governo do estado, é uma ação institucional junto com o Instituto São José e a instituição Padre Zé em João Pessoa, onde destina em Campina Grande 1.000 alimentos dia por conta do governo, em parceria com o Instituto São José. São 300 café da manhã, 400 almoços e 300 jantar. E outra é a ocupação que ocorreu nesse mesmo dia pelas entidades, né, as entidades sociais, sindicais e o povo aqui do Jerimia, que ocuparam aquilo que é seu. Ocuparam aquilo que é seu, que é a cozinha comunitária aqui do Jeremias há mais de 8 anos, trancada por capricho daqueles que ora administra, sem ter sequer uma visão e uma sensibilidade para com a população tão carente que é neste bairro. A população do Jeremias, do Araxá, do Continental, que sofre por insegurança alimentar, que é uma função estatal. Quando eu digo de Estado, eu digo em Estado em sentido lato sensu, seja União, Estado ou município, mas o município não reabre as cozinhas, prejudicando a população, deixando você, cidadão, que está aí em casa, à mercê de fome. Então, a população daqui, interessante, essa ocupação é extremamente pedagógica. Eu cheguei como vereador a verificar isso, porque os atos e as ações sociais estaremos de dentro. Não só eu, passo a registrar a dona Fátima, que esteve aqui presente, também com a vereadora João Oliveira, e estivemos para verificar a ocupação, Oswaldo, e verificamos que a própria população é quem está produzindo essa alimentação, atendendo cerca de 200 famílias e atendendo cerca de 500 alimentações já em 2 dias consecutivos. A população. E aí, de acordo com o próprio movimento, e aí já me integro a esse movimento, que é o Comitê contra a Fome. A gente não pode aceitar, é uma condição de direitos humanos e fundamentais, que é a alimentação, e a gente já integra isso procurando dar sustentabilidade àquilo que está acontecendo. Então a própria população do Jeremias é quem está produzindo esse alimento, e quem está fornecendo o alimento é o Comitê contra a Fome, que é justamente uma junção de todos esses movimentos sociais, que é função. E aí vai o recado: o prefeito Bruno tenha um pouco de sensibilidade. E nós aqui não estamos querendo saber se o senhor já passou fome ou já precisou de alimentação. Essa não é a função. O senhor dê graças a Deus a isso que nunca precisou, mas a população está precisando. Então você não pode ficar aquém disso. O governo do estado está fazendo sua parte. Aumentou, são 1.500 alimentações, Oswaldo. 1.500 alimentações no restaurante popular e mais 1.000 alimentação através do prato cheio. Nós, em Santa Rosa, enquanto mandato do Clube de Mães de Santa Rosa, estamos doando 500 alimentações dia. E o povo de Santa Rosa está produzindo sua alimentação. E aqui no Jeremias, o povo ter que ocupar uma cozinha comunitária para poder fazer através de doação, é o povo doando ao próprio povo. Porque o governo é inerte, fecha os olhos para a população mais carente para não doar alimento. Chegou a hora. Se é de restringir, se é de combater o vírus, precisamos combater através da vacina e precisamos respeitar todas as regras da OMS. Distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel, mas também precisamos dar condição e segurança alimentar à população de Campina Grande. E é função do prefeito. Ele tem obrigação disso. Depois do que aconteceu, o prefeito se manifestou, alguém do prefeito se manifestou? Faz 8 anos que nenhum se manifesta, nem o ex-prefeito Romero e nem o prefeito Bruno. O ex-prefeito, as notícias quando fala de alimento, é de operações, conhecida como operações famintos. Aí sim, quando fala em alimento e fala em prefeito Romero, a gente associa algumas operações. Agora, esperamos que Bruno tenha uma sensibilidade maior e reabra, porque estaremos, enquanto mandato, verificando todas as cozinhas comunitárias e restaurantes populares que estão fechadas para denunciar, juntamente ao Ministério Público, essa condição que é para ser da prefeitura. Inclusive, ontem passava no banco de alimentos uma estrutura que era uma grande estrutura que existia ali próximo à Ceasa, ela está toda no chão, derrubada. Então, nós não temos nenhum tipo, por parte do governo municipal, de segurança alimentar.
Então isso a gente vai ter que pautar e o prefeito vai ter que se posicionar contra isso. Se ele é a favor da alimento ao povo ou não. Além desse movimento, o que mais o movimento, o MAP, está fazendo pela sociedade? Raline, assim, né? É bom tu lembrar que eu faço parte do MAB, mas assim, é um conjunto dos movimentos sociais. Mas como eu falei, o que é que os movimentos sociais Pronto, viu assim? Porque assim, a gente gosta muito de trabalhar na questão da coletividade, né? Eu estou aqui como MAB porque são vários movimentos sociais do um campo. ajudando o outro, Isso, né? porque cada um tem sua luta específica, um pouco do conhecimento junto com o seu povo, com o seu público, né? Mas assim, a nossa preocupação nesse momento, né, de pandemia, sempre que a gente teve a luta de garantia de direito das pessoas, tanto do povo urbano como do povo do campo. Porque, historicamente, o povo pobre é um povo oprimido e foi negado os seus direitos. Até o direito... Eu acho que o do campo ele ainda sofre mais, né? Porque assim, a da cidade está visível, é mais fácil da gente chegar junto. O do campo não, ele fica lá, escondido na casinha dele lá de Taiba, dentro do mato, e às vezes eu faço trilha e eu ando assim no meio, e eu entro em umas casinhas assim que é de dar dor. Aline. E eu passei ali, quem é que vai passar novamente para ver aquela situação? Aline, Né? dentro da cidade nós estamos passando por um estágio que aí sim a gente fazia essa reflexão. Nós estamos passando por uma condição única. As pessoas que nunca precisaram de alimentos, elas estão chegando a um estágio de precisar. Quando a gente, acompanhando as entregas aqui do Jeremias, tão quanto as entregas de Santa Rosa, tão quanto as entregas do Prato Cheio, como também do Restaurante Popular, que são a pauta do nosso mandato, é a segurança alimentar, a gente começa a perceber o perfil diferente, Oswaldo. É um perfil diferente, inclusive diferente da própria pandemia. Nós fizemos um festival de live para os músicos, também uma classe artística que está sofrendo muito na pandemia. E na última apresentação, uma cantora muito conhecida, Estela Alves, que tem engajamento social dentro da comunidade, ela sabe as dificuldades da comunidade, ela vivencia isso, e ela passava um recado interessante. Ela dizia: no início da pandemia, fiz live para ajudar as pessoas. Arrecadei cerca de 0,5 tonelada de alimentos. Hoje eu estou precisando de alimentos. Então, para você ver, o perfil de quem precisa hoje é diferente daquele do início da pandemia. Muitas vezes, no início da pandemia, as pessoas que estavam ajudando hoje, elas estão precisando de ajuda. O povo de Campina, aí especificamente de Campina, aí eu posso falar e bater na tecla, está passando fome. Passando fome porque não tem condição, não tem como trabalhar, a economia caiu. Essas balelas todas de reforma trabalhista, reforma previdenciária, que vai melhorar emprego, que vai. A cada dia ocorre a queda da empregabilidade. As condições sub-humanas voltando, as pessoas estão batendo na porta precisando de um prato de alimentação. E a gente não pode, é função estatal. Dinheiro tem, é mal usado. Enquanto investiu aqui em Campina Grande, Oswaldo, 3.800.000 para salvar as empresas de ônibus, é dado 800 mil para 4 mil famílias ganhando R$200 para um auxílio emergencial. São prioridades que não é para a garantia do povo, é para a garantia da elite. Os donos das empresas, quando erram, quem banca é o poder público. Quando acertam, o lucro são delas. E o povo está à mercê disso. Nós precisamos que os nossos governantes tenham um olhar especial para o povo e dê garantia, no mínimo, de alimento. E o prefeito Bruno, ele precisa reabrir os restaurantes populares e cozinha comunitária para dar alimentação ao povo. É o mínimo que um governo pode dar, é alimentar a sua população. Além sobre a questão da segurança alimentar, né? Para você ter ideia, e os ouvintes da Rádio Shalom, né, 87.9, você falou da questão do campo, que o povo é muito sofrido, mas assim, quando o campo está organizado, que é o caso dos movimentos sociais, a gente está trazendo aqui segurança alimentar de verdade, porque segurança alimentar, ela tem uma visão muito ampla, né? Segurança alimentar é quando você come comida de verdade. E o que é comida de verdade? Hoje a gente vive num processo, né, de grande industrialização, que a grande parte da nossa alimentação
ela é industrializada. Isso traz uma série de problemas de saúde, que você vê hoje o grande número de diabéticos, de hipertensos, né, de câncer. Por quê? Porque tem um alimento que ele está respaldado no alimento como, uma mercadoria. E a gente tem que tratar o alimento como um direito humano. Segurança alimentar é isso. Aí eu quero trazer isso para você aqui, porque grande parte desses alimentos, da segurança alimentar, ele está vindo produzido dos agricultores familiares. Macaxeira, batata doce, inhame, cará, né? A gente também está envolvendo a questão das comunidades quilombolas para doar isso aí. Isso é importante, porque isso é segurança alimentar. E a gente vive hoje na cidade, estamos doentes, porque quem está produzindo alimento, ele trata o alimento como um grande negócio, né? E o alimento, ele tanto salva a vida, como mata a vida, né? Tem um filósofo, que eu esqueci o nome dele agora, que ele diz assim o seguinte: o alimento é o nosso remédio, e o remédio é o nosso alimento. Então é fundamental para que as pessoas da cidade tenham uma saúde de qualidade, uma vida digna de qualidade, tem que ter uma boa alimentação. E a gente quer discutir também aqui, juntamente com o poder público, né, com a Câmara de Vereadores, que essa segurança alimentar traga nesse contexto alimentos de qualidade. Você vê que as pessoas estão obesas. Por que estão obesas? Porque elas querem, não, porque a gente come. Quem produz tem que comer aquilo, não. Você não tem escolha direito de escolher a sua alimentação. Então a gente está nesse processo de discutir também a segurança alimentar, porque as pessoas falam muito mal do MST, mas não conhecem a realidade da produção que chega na cidade, né? Você tem a ideia, hoje 70% do alimento que chega na mesa do povo da cidade vem da agricultura familiar. Eles têm um trabalho com a plantação orgânica também. Exatamente. E você vê essa discussão hoje, a grande discussão hoje da cidade é comida de qualidade com orgânico, né? Aí tem o trabalho da questão da agroecologia, que muitas pessoas nem sabem nem o que é agroecologia, né? Que trabalha a questão de defender a natureza com a diversidade das culturas, alimento de qualidade. Isso vai trazer dignidade para as pessoas, né? Vida com qualidade, porque também está por trás disso tudo, dessa alimentação de péssima qualidade, a indústria farmacêutica, para vender, para entregar remédio para que não vai curar, que o remédio é quem cura essas doenças. Se você olhar nos nossos antepassados, as pessoas tinham suas hortas, né? Os seus remédios naturais, e hoje tudo vai para você. Até uma S vai ter que comprar, está com uma dor dentro, vai ter que comprar qualquer remédio. Então a nossa preocupação também é para trazer a comida para as pessoas da cidade, comida de qualidade. E o papel dos movimentos sociais é isso, é organizar as pessoas para mostrar o poder que as pessoas têm. Porque se não fizer isso, vai passar 8 anos, mais 8 e a cozinha não vai ser reaberta. Então é um processo educativo, como o Anderson colocou. Aqui já tem minimamente quase 20 pessoas da comunidade produzindo o alimento. É isso que a gente quer. Mostrar para as pessoas que elas sejam os autores principais da sua história. Não é para fazer para Jeremias, mas é para fazer com Jeremias. Acho que também falta a consciência popular da força do povo, né? O brasileiro ele não tem consciência. Haline, eu vou tirar os Jeremias disso. Dessa consciência bem sincera. E aqui agradecer de público à população dos Jeremias. Bem sincero, porque desde o primeiro momento que eu soube que tinha... Que havia a ocupação, eu procurei, me preocupando sempre com a condição alimentar, eu procurei me dirigir aqui para os Jeremias e comecei a observar o que a população aceitou, o que a população comprou essa ideia, o que a população está indo produzir. Então está de parabéns à comunidade dos Jeremias. Mas quando eu falo essa consciência popular, é a consciência política. Isso. Por exemplo, já se sabia que ele não tinha interesse de voltar às cozinhas comunitárias. Isso. Né? Esses movimentos sociais eles são muito mal interpretados pela população. Correto. Né? Uma porque a grande mídia, ela É o passa papel dela. É o papel ideia. dela. Ela quer vender. O que ela vende é quando você faz uma baderna. Isso. Entende? Ela não vende a produção que o MST Quando faz. acredita-se que é uma baderna. Todo movimento tem um lado, alguém que quer fazer alguma coisa, isso. do lado da direita, da esquerda. Isso. Aí ele pega o quê? 2 gatos pingados e ele vai fazer, não a grande. Tentam mostrar muitas vezes a ocupação em si, da forma que ela é necessária, mas não mostra quando os equipamentos foram tirados dentro da cozinha. A baderna maior aconteceu quando o poder público entra dentro de uma cozinha comunitária onde tinha fogão, mesa, cadeira, tudo bem caladinho, botado no carro, levado daqui.
Quando o pessoal ocupou aqui, filmaram para mostrar, e aí eu fui ver essas filmagens, não tinha nenhum tipo de equipamento comprado pelo povo. Então cadê esse equipamento? O poder público tem que dar conta. E vamos fazer um pedido de informação, saber onde é que estão esses equipamentos. Assim como dos outros, nos preocupou para ver o dos outros. Cadê os outros equipamentos? Fecharam as cozinhas comunitárias. 8 anos sem abrir. Onde é que estão esses equipamentos? Isso é do povo. Se não tem condição, que aí eu vou. A condição tem, Oswaldo. Falta direcionamento político e vontade política. Agora, se não quer fazer, ceda os restaurantes populares para o povo. Diga, o povo está aqui. Vamos ceder. Vamos fazer parceria. Dê alimentação para o povo produzir. Dê alimentação. Tem outro ponto também que não é de interesse deles voltarem, é a vaca mecânica, né? Assim, toda condição social alimentar nos últimos anos em Campina Grande, ela foi destruída a propósito. Ela é destruída a propósito. Você não vê nenhuma condição, nenhum tipo de condição social ao povo. Social. Por quê? Porque confundem. Aqueles que a hora administram confundem assistência com assistencialismo. Assistência social e condição social era chegar aqui, dar alimentação, chamar a população, junta aí, ó. Eu vou dar uma contrapartida, eu vou dar alimentação. Vocês produzem e distribuem vocês? E não assistencialismo. E esperar para cooptar esse ou aquele que porventura passe a reclamar. Aí copita. Fez isso, chega cá, toma emprego. O último governante aqui de Campina Grande tinha em média 187 pessoas contratadas por cada bairro. Agora você, cidadão, que precisa de alimento, você que precisa de condição do serviço público, inclusive da saúde, aqui no posto de saúde, inclusive da condição alimentar, você que não está assistindo, você tem que se rebelar mesmo. Você tem que levantar a sua cabeça. Através dos impostos, o dinheiro é para ser investido em você. E você tem que perceber isso. E isso a gente percebeu, que o povo do Jeremias, nesses 2 dias, Oswaldo, eles estão aptos a fazer isso, porque chegou o limite. Chegou o limite. Você olhar para dentro de casa e ver que seus filhos não têm a mínima condição de se alimentar. A gente vê pessoas levando aqui as panelas dizendo, olha, bote mais um pouquinho, porque amanhã pode ser o nosso almoço. E quando faz um programa assistencialista, que é no caso de superação, a sociedade... É uma mineração ali. Campina Grande tem em torno de 56 mil pessoas desempregadas. Olha, para você ver. Fora ambulantes, né? Uma população de Campina de 410 mil pessoas. Você tentar dar R$200 a 4 mil é cerca de 0,9%. 0,9%. É dizer, eu vou utilizar na mídia o nome superação, que não existe superação nenhuma. Superação é o povo que supera todo dia o descaso público. Aí é superação. E ainda por cima, muitas regras em cima, ele vai lapidando, né? É interessante, Raline. Olha a condição. Olha a condição. Nessa mesma segunda, quando acompanhava o prato cheio, Oswaldo, chamei o secretário Tibério para a gente observar o restaurante popular. De secretário, o senhor não sai daqui enquanto a gente não observar o restaurante popular. O restaurante popular começa as filas a partir de 9 horas da manhã e a população está lá e 1.500 alimentos não está dando. Vamos ver a estrutura, se dá para botar mais. Desculpa, Anderson, qual foi o secretário? Secretário Tibério Limeira, que é o secretário de Desenvolvimento Humano. E aí fomos até lá. Quem era a primeira pessoa que estava lá 8 horas da manhã na fila? Uma senhora aqui do Jeremias. Olha que interessante. Uma senhora do Jeremias que estava lá para comprar 2 quentinhas, cada um a R$1, para ela e o filho dela, para garantir o seu almoço. Então ela estava lá. E aí nesse mesmo dia a gente sabe da notícia que os movimentos sociais e populares de Campina Grande ocupam a cozinha para dar alimento ao povo. Uma função que era para o prefeito fazer isso, porque o Estado minimamente, vamos cobrar mais ainda do Estado, mas minimamente está fazendo. Foi dado cesta básica a todo estudante das escolas estaduais. Você que está matriculado na escola estadual na Paraíba, procure sua escola e vá pegar a sua cesta básica que está lá. Nem todo mundo sabe, né?
Isso. Você que é estudante de escola estadual, vá pegar a sua cesta básica que está lá na escola que você está matriculado. Pode ir lá e pedir. Se não tiver, entre em contato com Anderson, vereador Anderson Pila, lá nas redes sociais. Pode denunciar que, independente de estado ou prefeitura, a gente está para fiscalizar. Então, o estado está dando essa alimentação. 1.500 alimentação no restaurante popular e 1.000 alimentação através do prato cheio. O prefeito precisa fazer a parte dele. O prefeito, eu faço um desafio. Supere o governo do estado, que a função é sua. Dê 2.500 alimentação pelo menos por dia. Dê ao povo. O povo não deixa o povo morrer de fome. É verdade. Oswaldo, os movimentos sociais, o que é que mais tem se movimentado para ajudar a população na pandemia? Todos, né? O Sintado tem feito inclusive Giovanni vinha hoje, só que ele teve um imprevisto, teve que desmarcar. Tem feito uma atividade muito forte com os professores, né? Tem lutado, tem brigado. Quase não foi recebido por Bruno, mas recebeu, mas parece que também não resolveu muita coisa, na verdade. O que mais? Olha, a gente o que tem. mais se pode fazer por essa população? Olha, a gente também tem um trabalho com os moradores de rua. Domingo passado, nós entregamos no café da manhã para 160 moradores de rua. A gente chama Viventes de Rua de Campina Grande. Inclusive, você vê aqui no meu boné, tem mãos fraternas. Isso. Né? Mãos fraternas também faz parte também desse movimento, que também envolve professores da universidade com projetos para atender os viventes de rua, que a gente tem uma preocupação também com a questão da saúde pública e das pessoas não pegar o Covid. Um processo educativo e pedagógico, né? Do uso de máscara com os moradores de rua, o álcool gel para eles, né? Sabão líquido, a gente já conseguiu distribuir. A gente sempre está fazendo esse trabalho também com os moradores de rua, que é muito preocupante. A situação tem aumentado muito a quantidade de pessoas de viventes de rua. Eu digo a você porque eu tenho um trabalho aqui com moradores de rua. Se você vê no meu Instagram, no meu YouTube, um trabalho há muito tempo com moradores de rua. E a gente também está nesse processo, né? Os movimentos também abraçaram essa causa, apesar da gente entender que não é uma obrigação nossa da sociedade civil, mas uma obrigação do Estado que está fazendo isso aí, mas a gente também está comprando essa briga, porque o alimento, a comida é um direito humano, ninguém passa sem comer. Nós, como seres humanos, nós pedimos, nosso corpo pede três coisas durante o dia, que é a alimentação. De manhã dá um sinalzinho, eu quero comida. Meio-dia eu quero comida, e à noite eu quero comida. Não pede roupa, não pede celular, não pede sapato, não pede carro. O que o nosso corpo, o organismo precisa é de comida, pede isso aí. É fundamental, que é como se fosse o nosso combustível, é o alimento. Então a gente tem esse trabalho também com os moradores de rua, né? E a partir daí a gente começou a perceber a grande situação de vulnerabilidade social do povo da periferia de Campina Grande. Então a gente fez um mapeamento de todas as cozinhas comunitárias, não só essa, mas a gente fez um mapeamento de todas elas e percebendo qual é a melhor que a gente tem que fazer esse trabalho social. É um trabalho social com a comunidade, né? E a gente quer parabenizar aqui as moradoras e moradores do Jeremias, né? Pelo trabalho que está sendo feito junto com eles. Eu queria trazer também para vocês aqui de Jeremias o que aconteceu ontem, não sei se você está sabendo. Enquanto a sociedade civil, né, que tem um trabalho voluntário, que aqui ninguém é empregado de prefeitura, ninguém é empregado de Estado, nem da União. Nós temos um trabalho de conscientizar as pessoas, de coletivamente a gente construir uma pauta que melhore a situação do povo. Enquanto a gente ocupou a cozinha comunitária aqui do Jeremias segunda-feira, ontem que a gente estava sem disponibilidade de alguém que está aqui coordenando a cozinha, chegaram aqui pessoas da prefeitura, né? Tiraram os cadeados, trocaram os cadeados e fecharam para que nós, junto com a comunidade, não fornecesse alimento para as pessoas. Não sei se você estava sabendo disso, mas aconteceu esse fato aqui. Isso é uma coisa que não dá para acreditar, absurda. Como é que o poder público, como é que o poder público tem a obrigação política e moral, né, e constitucional de atender a necessidade do povo, faz um negócio desse? Porque era para o contrário. Se fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de sensibilidade e sensatez, era para chegar lá, conversar com as pessoas e dizer assim: olha, nós estamos aqui para ajudar, para somar, para dar dignidade humana a essas pessoas. Mas não, mas a gente fez novamente, viemos à tarde com a equipe tranquila, reunimos, avaliamos o que deveríamos fazer, né, compramos novos cadeados e colocamos nossos cadeados e deixamos aqui. A gente está montando de plantão a equipe para ficar manhã, tarde e noite, para que não aconteça mais isso e que as pessoas do Jeremias tenham um mínimo de garantia de direito, que é a sua alimentação.
E hoje, novamente, vamos fazer o jantar para eles, né? Um jantar juntamente com as pessoas do Jeremias, que estão produzindo alimento, né? Que estão todo um trabalho organizativo, cada um com sua tarefa de pegar o nome da pessoa para a gente saber quem é a pessoa que está recebendo, higienizando as mãos, né? A gente está doando máscara, orientando a comunidade, porque também é muito preocupante, tanto o alimento como cuidar das pessoas com a vida, porque a pandemia está tirando muitas pessoas que a gente conhece do nosso meio. É verdade. Eu morava em Recife, eu sempre passei São João. E de 10 anos para trás, quando a gente vinha de Recife, vinha meus amigos, a gente ficava impressionado com Campinas. A gente não tá. Em Recife, você para, é 10 em cima de você, né? Quando a gente parava nos sinais, e praticamente não tinha pedinte, não tinha aqueles meninos limpando. Né? De 10 anos para cá, lógico, a pandemia aumentou muito, mas há 10 anos para cá, quando eu cheguei a vir morar aqui há 5 anos atrás, eu já via meninos na rua. Houve um desmonte dos equipamentos públicos sociais que dava o mínimo de garantia de segurança alimentar. Então, esse desmonte, ele impacta a sociedade de tal forma que com esse novo vírus que veio devastando o mundo, ele começa a acelerar esse processo. Mas esse desmonte já tinha sido feito. Isso é um problema. Assim, eu vou levantar questões ideológicas agora. Certo. Até porque somos seres ideológicos. Correto. Não tem como. É um problema da direita. Eu não gosto de taxar nem o diabo, nem o anjo. Isso. Ideologicamente. Né? Nós temos. São seres humanos, é? Isso. Mas é um problema da direita. São sinalizações. São sinalizações da onde. Sociais. É porque são sinalizações da onde o dinheiro público deve ser investido. Você, cidadão e cidadã, que você está em casa. Você sabe viver com o salário que você vive, igual a gente. E a gente sabe que todo salário, que independe de salário, é um cobertor curto. Tem hora que a gente paga energia, tem hora que paga água, tem hora que faz a feira. Quando, em meio a isso, existe uma doença na família, que você, sem estar programado, tem que comprar um remédio, aí você escolhe. Eu digo sempre, quando é para escolher, a gente escolhe a água, porque a cajepa demora mais a cortar. É verdade. A Energisa no instante corta, 15 né? dias já tá batendo na porta, né? Então, o que é que acontece? O serviço público e o dinheiro público é do mesmo jeito. Então, tem que existir um direcionamento de prioridade. Ou você investe em pessoas, ou investe no grande capital que é a economia. Ou você investe no cidadão e na cidadã que precisa de programas sociais, ou você vai investir em grandes empresários. Então, a escolha dos últimos anos em Campina é deixar o rico mais rico e o pobre a mercê, para depender de qualquer migalha que venha desse pessoal. Então, isso é estrutural, isso é uma política estrutural de desmonte à condição social para que o povo passe a depender. Quem tem fome não pensa em outra coisa, nós somos animais racionais. Então, quando a gente tem fome, a gente sai de casa pensando em se alimentar. Quando a gente se alimenta é que a gente vai pensar em educação, cultura, outras coisas. Então, essas pessoas, veja se os filhos de quem direciona esse dinheiro estão nas escolas particulares estudando bem, se alimentando bem, para depois querer mandar nos nossos filhos. Não é, eu digo direto, a função, eu sou advogado de profissão, né, estou vereador, mas eu digo, nenhum desses dois ambientes foi feito para uma pessoa que veio de Santa Rosa. Nenhum desses dois ambientes. Por isso que a gente faz uma defesa tão incisiva, porque a gente dói na carne quando a gente passa por uma situação dessa. E vê que tantas pessoas com tantas qualidades só basta ser alimentadas para que essas pessoas possam avançar na educação, na cultura, na profissão, nós queremos ser dignos, queremos trabalhar e ganhar o nosso dinheiro. Agora eles não querem, porque querem que nós tenhamos que passar fome, isso é verdade. O direcionamento, como é que eu pego o patrimônio público de Campina Grande, saio do ano a meio mundo de empresa, com subterfúgio de dar emprego, e vou ali na Francisco Lopes de Almeida e vou tirar as pessoas que têm um fiteiro dali que está ganhando seu ganha-pão vendendo todo dia. É uma inversão de valor. Justamente. É como se você, para ajudar a economia,
é como se você estivesse ajudando o pobre e você não estivesse ajudando a economia. Ó, Lula dizia isso, invista no pobre, dê dinheiro ao pobre, que o pobre gira a mercadoria. Lógico, porque rico alguém manda dinheiro pra olha, fora. Olha, se você ganha até R$1.000, 1.500, você gasta na sua localidade e gira a economia. Na hora que eu recebo o dinheiro aqui, inclusive, quando você recebe qualquer tipo de auxílio, você corta o cabelo no bairro, você compra a feira no bairro, o cara da feira tem que contratar uma pessoa por causa do movimento, já esse cara corta o cabelo ali, compra na confecção ali, e isso o dinheiro passa a girar. E as grandes fortunas, elas não ficam na sua localidade. Então, isso é natural, né? Merece até um debate mais esticado, né, Oswaldo? Eu era pobre da sala e tinha rico da sala, né? Isso. Pra você ter ideia, tinha mãe de amigo meu que não comprava nem material de cosmético aqui, para os Estados Unidos. Correto. 2 vezes no mês. Comprava todo o material e voltava, não comprava aqui. Rico não gasta fora. Justamente. Né? O dinheiro ficou preso dentro do banco, em aplicação, não gira. Não é isso, e dependem tudo do poder público. É balela esse discurso. O discurso que eu vejo muitas vezes na Câmara, o cara tem que vender tudo que é público, o privado vai, aí você vai, nós somos vereador recebendo do que é público. Então deixe de ser vereador, vai ser dono de empresa. Mas não, o cara é empregado concursado de um órgão público, passa a ser vereador também que recebe público, mas defende que o povo dependa do privado. Ele depende totalmente do que é público. Mas os outros têm que depender do que é privado? Não, é demagogia. Então a gente tem que defender o que é público, tem que ir para o povo. E neste momento não existe calçamento para fazer, não existe pavimentação para fazer, não existe telhado para botar. O momento que o povo passa fome é para dar de comer ao povo. A cidade está sendo toda pavimentada e o povo morrendo de fome. Justamente. E pessoas ganhando muito dinheiro. Denunciei a semana passada desvios na própria saúde, formas diferentes de arrecadar. O Hospital Pedro I administrado por empresa, que o dono dessa empresa é cunhado do prefeito, que o sócio dessa empresa é secretário de saúde, que a Maidiana recebe mais de R$500 mil. Pega esse R$500 mil e invista no povo, dentro do meu povo. É como eu digo, é porque dinheiro tem. Ele só é investido nas pessoas erradas e em poucas pessoas. São poucos ganhando tudo e o povo sem ter nada para comer. É verdade. Bem, a gente está terminando. Quero agradecer o carinho da presença. Eu gostei muito de conhecer Oswaldo. Vou lhe acompanhar, Oswaldo, porque eu gosto muito dos movimentos sociais. Isso. Eu já fui contra o movimento social até estudar os movimentos sociais. Né? Achava que você só tinha bandido, só queria tomar terra, né? Quando você vai, tem um trabalho belíssimo com plantação, com agricultura familiar, né? Então eu vou lhe convidar no lugar dele. Eu vou lhe convidar para você conhecer os atingidos pela barragem. Com certeza. Com certeza. Vai conhecer, já conhece a escola do MST? Não, conheço não. Só tá convidada mídia, também. Né? Eu não estou pedindo nem liberação do pessoal, mas eu estou já convidando, porque assim, precisa se conhecer para entender. Exatamente. A gente precisa sair do senso comum e da mídia tradicional, até dos blogs, né? De textinho, tem que ir atrás e saber realmente o que está acontecendo. Porque o que não seria do povo sem esses movimentos? O que seria do povo? Aqui no Jeremias estaria passando fome. Falando, no geral, no Brasil, né? Mas o povo do Jeremias tá vendo isso. Né? Estão de parabéns pela mobilização. Pela mobilização e a condição. É o povo trabalhando para o povo. E talvez isso não só tenha que obrigar a prefeitura a fazer alguma coisa, como incentivar outras comunidades. Isso. Né? Que as comunidades elas possam se organizar. Isso. E é uma forma de pressão, né? Isso. Tem que vir alguma coisa. Tem um tempo ainda, já terminou. Diga, pode falar. Nossa, eu queria só agradecer, agradecer a rádio, né? A Rádio Shalom 87.9, conheci também você é uma pessoa muito politizada, né? Porque obrigada, não é puxando saco não, mas percebe-se, né? E agradecer aqui ao Jeremias, né? Ter nos recepcionado, e a gente está aqui num trabalho pedagógico. Nosso trabalho é com a nossa classe social, as trabalhadoras e os trabalhadores que produzem a riqueza desse país e desse mundo. Né? Sair um pouco do agropop, né? Nós é quem produzimos, né? É verdade. E nós somos os heróis dessa história. E nós queremos aqui deixar esse marco aqui no Jeremias, mostrar para o Jeremias, para o bairro do Jeremias,
a força que esse povo tem de maneira organizada. Nós só somos vistos como classe social quando a gente se organiza, se mobiliza e luta. Só que a nossa luta tem que ser permanente, porque existe um Estado, quando eu falo Estado, dos entes federativos, que ele não foi feito historicamente para atender a demanda do povo trabalhador. Ele foi feito apenas para usurpar a nossa produção, né? Por isso que as empresas privadas, elas só se sobressaem, enriquecem com o dinheiro público, com a força da riqueza dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa história que setor privado é quem enriquece, toda a riqueza que existe no Brasil e no mundo, ela é roubo. Ela é roubo em que sentido? Ela é fruto do suor alheio. Porque você, como um trabalhador, eu como trabalhador, como o Anderson, a gente só recebe parte do que a gente produz. Existe a chamada mais-valia. O que é mais-valia? Valia mais seu trabalho. Mas você só recebe parte. Essa mais-valia que você não recebeu, então é roubo, é roubo do suor alheio. Então, nós, como classe trabalhadora, somos vistos dentro do Estado e respeitados e temos legitimidade quando a gente está organizado e mobilizado. Muitas vezes a gente vai ter que enfrentar a polícia, vai ter que enfrentar, né, o judiciário por um processo, porque todas essas instituições, eles estão a serviço do mercado, do grande capital, não é a serviço da gente não. O Estado é muito complexo, não é coisa fácil. Você vê aqui, nesse exemplo, que a gente está aqui agora, quantos vereadores existem na Câmara de Vereadores de Campina Grande? Quantos, não quero responder, eu quero que a Jeremias, que a gente está ouvindo, faça uma reflexão. Quantos vereadores estão a serviço do povo? Estão aqui para discutir essa pauta de segurança alimentar, um item tão elementar, tão principal, uma coisa tão fácil de resolver, né? Se você chega na Assembleia Legislativa, quantos deputados estão a favor da classe trabalhadora? Quando chega no Congresso, quantos estão a favor da classe trabalhadora? São minoria. Então é importante, até na hora de votar, as pessoas terem essa compreensão de quem realmente lhe representa. Porque nós vivemos numa democracia representativa. Se a gente confiou em Anderson para ele representar a classe trabalhadora e ele não representar, balela, porque ele está lá, que vai valer agora é o que ele assinar, né? Essa democracia representativa, muitas vezes a sociedade civil tem que também se mobilizar para dizer, esse cara não representa a gente não, quem representa a gente somos nós nos representamos. Então é muito importante o poder da organização do povo, povo forte, povo unido é povo forte, e tem respaldo dentro do Estado. É por isso que existe muita matança no próprio Estado contra a liderança dos movimentos sociais, porque eles sabem que nós temos razão. E a única forma de calar a boca das pessoas que são conscientes política, muitas vezes, é a morte ou a criminalização. Eu já perdi 2 irmãos na luta, e não vou parar de lutar por causa disso não, né? A luta está no nosso sangue, porque a gente consegue entender qual o nosso papel, o papel do Estado. E a gente só consegue direito na luta. Existe uma frase que diz assim, nossos direitos só a luta faz valer. Meu muito obrigado a vocês aqui, né? Um abraço para o bairro de Jeremias. E à noite estamos aí para um novo jantar com esse comitê que foi construído, o Comitê de Combate à Fome aqui, e queremos dias melhores para a sociedade. E aí queria fazer um testemunho da organização do povo dos Jeremias. Não teve uma baderna, não teve uma reclamação, respeitando as filas e esperando a sua hora de pegar a sua alimentação. Então o povo do Jeremias dá uma aula de educação, de solidariedade, de companheirismo e corporativismo. Então, é um complexo... Anderson ficou encantado, não foi? Eu sou encantado pelos Jeremias. Aqui o povo dos Jeremias que me conhece sabe disso. Eu não conheço os Jeremias de hoje. Eu tenho amigos aqui nos Jeremias. Eu vivencio a luta social dos Jeremias. É um bairro que para fora muitas vezes era criminalizado, mas aqui quem está dentro sabe o quão povo valoroso e educado tem dentro dos Jeremias. Basta entrar e conhecer. Basta entrar e conhecer. O povo do Jeremias dá uma aula ao mundo. Ao mundo, eu não estou sendo exagerado. Dá uma aula, primeiramente, a Campina Grande, a Paraíba, ao Brasil e ao mundo. Porque o povo do Jeremias é, mais uma vez, o primeiro a ingressar neste projeto de reconstrução social e de segurança alimentar. Então o povo do Jeremias está de parabéns, que sigamos assim e que a gente não veja os nossos co-irmãos mais morrer de fome. Se Deus quiser. É uma luta que não cansa, né? Bem, boa tarde, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13h09.
E eu deixo um grande abraço e espero vocês sexta-feira, se Deus quiser. Encerramos por hoje o Cerramos por hoje o Cerramos por hoje o Cerramos por hoje o JCS Jornal da Shalom, com a apresentação Aline Oliveira. Estaremos de volta no próximo programa ao meio-dia. Não esqueça, JS Jornal da Shalom.